Glórias ao nome do Senhor. Ainda com a sua Bíblia em João 16. Obrigado, irmãos. João 16. Agora nós vamos nos voltar novamente ao capítulo 16, só que agora o verso 29 até o 33, ok? João 16, do verso 29 até o 33. A mesma narrativa, só que na primeira narrativa, Jesus está falando sobre a missão do Consolador, que viria para trabalhar ou para agir em favor deles. O capítulo 16 é dividido em duas partes, onde na primeira parte Jesus fala que o Espírito Santo viria com sua missão consoladora para agir em favor deles. De quem? Dos discípulos. A partir do verso 15, Jesus fala que o Espírito Santo agiria no coração deles. Não agiria mais a favor deles, mas agiria diretamente na tristeza do coração deles. Então nós lemos a primeira parte, não toda, e nem leremos toda a segunda parte, mas só o versículo 29 ao 33. Diz assim: disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de alguém que pergunte por isso. Cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Verso 33, leia comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nosso Pai, lemos a porção da Tua palavra nesta noite. Rogamos ao Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que nos traga a revelação correta do que o Senhor quer nos falar nesta noite. Que o nosso coração seja a boa terra, porque a palavra é a boa semente, para que ela caia em boa terra e ela produza e dê muitos frutos, a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Como eu havia dito, o capítulo 16 é o quarto discurso e o segundo discurso, onde Jesus ele procura dar uma explicação aos discípulos sobre o que ele havia acabado de falar. É como se toda hora que Jesus pregasse a eles, falasse alguma coisa, de modo que eles tivessem medo daquilo que estavam ouvindo, eles precisassem de uma explicação. É como alguém que está sempre à mercê de palavras boas, sempre em busca de palavras que não vão lhe causar nenhum tipo de esforço, ou não vão provocar esforço nele para pensar. Querem mastigado, já pronto o negócio, de maneira que eles não precisem pensar e muito menos preocupar-se. Então era a segunda vez que Jesus tinha que se preocupar em explicar aos discípulos e principalmente encorajá-los acerca do que havia falado. E o versículo 1 do capítulo 16 começa: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. A revelação lá do capítulo 13, da partida que Jesus estaria preparando para o Pai, ou seja, voltando para a casa do Pai, leva os seus discípulos e gera neles desesperança. A notícia não é muito agradável, a notícia é preocupante, porque ela vem também recheada de outras notícias. Judas Iscariotes, traidor, Pedro negaria-o 3 vezes, e o anúncio da volta para o Pai. Isso gera
desesperança no coração dos discípulos. Isso gera preocupação no coração daqueles discípulos, ao passo de que cada nova revelação, se houvesse 50 versículos, 50 capítulos, e a cada um capítulo fosse necessária uma revelação nova, a cada nova revelação, uma nova explicação. Por quê? Porque o coração deles estava desesperançoso. Eles precisariam sempre de Jesus ali, mostrando para eles que eles precisariam se acalmar, porque aquilo era a vontade de Deus. Portanto, não fique atrás de muitas revelações, mas diga para você mesmo: preciso ter calma. Diga para mim, comigo, diga, eu preciso ter calma. Mais uma vez, eu preciso ter calma, porque tudo está no controle de Deus. Você pode dizer isso novamente? Tudo está no controle de Deus. Tudo, irmãos. Não tem nada que fuja do controle de Deus. Tem terremoto aqui, tem guerra acolá, tem geração que está crescendo sobre uma opressão. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Ao passo que, então, cada revelação que Jesus fazia, Jesus precisava explicar e motivar aos discípulos a olharem sobretudo com esperança, a olharem sobretudo com perspectiva para aquilo que era o que Jesus tinha falado com eles desde o início, para a vontade de Deus. Capítulo 14 ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Sobretudo Jesus estava mostrando para eles, explicando para eles os motivos das revelações, mas levando aqueles discípulos a terem esperança e a crerem em Deus. Crede em Deus, crede também em mim. E no versículo 1 ele: não vos escandalizem, não somem isso no coração de vocês, não abarrote o coração de vocês de notícias que eu não trouxe. Eu gosto muito de uma expressão que eu sou responsável pelo que eu falo, eu não sou responsável pelo que você entende. Jesus é responsável pelo que ele disse, não o que os discípulos entenderam. Mas ele tinha sempre que estar explicando aos seus discípulos, porque o coração deles ficavam abarrotados. E o capítulo 16 é a mostra disso. Eles estavam tristes, por quê? Porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo pelo anúncio do capítulo 15. O anúncio do capítulo 15, a mensagem do capítulo 15, deixou eles preocupados, com medo. Quantos aqui já sentiram medo na sua vida? Levante a mão. Todos nós, em algum momento da vida, em alguma hora, nós sentimos medo de alguma coisa. E com os discípulos não fora diferente. Eles tinham acabado de receber a notícia, e logo após Jesus ter falado aos discípulos sobre a responsabilidade, capítulo 15, preguei domingo à noite, do versículo 1 ao 17, Jesus tinha terminado de falar aos seus discípulos sobre a responsabilidade de compartilharem da vida dele com o mundo, como ramos que estavam ligados a uma videira. O significado disso era como um ramo está ligado à videira, e o ramo compartilha da vida da videira. Compartilhem da minha vida ao mundo. Depois que Jesus faz essa explicação e chama eles a responsabilidade de compartilharem da vida, e também chama eles a serem amigos obedecendo à sua vontade, Jesus faz outra revelação a partir do versículo 18. Ele muda o discurso completamente. O discurso estava até bonito, estava até gostoso de se ouvir. Jesus está dizendo: vocês são ramos, sem mim vocês não podem nada. Vocês são ramos que de vez em quando eu preciso dar uma limpezinha para que vocês deem mais frutos. A mensagem estava tão gostosa que Jesus falou assim: agora eu não chamo mais vocês de ramos e nem de servos, chamo vocês de amigos, porque o amigo sabe o que o seu Senhor deseja, sabe o que o seu Senhor quer, e eles recebem aquela palavra de modo que o coração deles se enche. Mas o versículo 18 muda completamente o discurso. Por quê? Porque Jesus usa essas palavras. Verso 18 do capítulo 15. Completamente mudou. O tom muda. Ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Aí ele diz: espera aí, o que o senhor está querendo dizer agora? Eu estou querendo dizer o seguinte para vocês. Já pegaram o versículo 18? Quer ler de novo? Diz assim:
se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, o mundo odiou a mim. Ele está dizendo, você sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Que quem compartilha da minha vida como ramo, e quem me obedece como amigo, o mundo vai odiar vocês. Quem me obedece como amigo, e quem compartilha da minha vida como ramo, o mundo vai odiar. O sistema religioso vai odiar. E aquela revelação mostrou qual seria a reação dos religiosos quanto àqueles que participam da vida de Jesus. Jesus começou a falar de ódio. Ele diz, quem participa da minha vida vai experimentar o ódio do mundo e do sistema religioso. Tem gente que pensa que o diabo é bonzinho, porque, não, ele não mexe comigo, eu não mexo com ele. O diabo é mau na sua natureza. Segundo o pastor Arlindo, ele nunca deixou de ser diabo. Ele é diabo 24 horas por dia. A gente tem que ser crente 25 horas por dia. Enquanto ele é diabo 24 horas, a gente tem que ser santo 25 horas. Enquanto ele luta para nos derrubar, nós precisamos lutar contra ele para nos manter de pé. Então Jesus está dizendo, a reação de quem é ramo, é amigo, quem compartilha e quem me obedece é o ódio do mundo. O discurso muda, eles começam a ficar preocupados. Só que Jesus não para no ódio. Ele continua dizendo, versículo 20, eles vão persegui-los. Versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Leia o restante do verso, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas não para aí. Jesus, além de dizer que vão odiar, Jesus está dizendo, vão vos perseguir, estarão perseguindo a vós outros. Mas Jesus aumenta o problema, ele diz, mas não só odiarão, não só perseguirão, expulsarão vocês das sinagogas e vos matarão. Capítulo 16, verso 18. Nós lemos, mas vamos ler de novo. Ele vos expulsarão das sinagogas. Mas vem hora em que mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará isso, com isso, está tributando culto a Deus. Jesus está dizendo 3 coisas para eles. 3 reações, olhem para mim rapidamente. 3 reações do sistema religioso desse mundo, que é o mundo que nós vivemos hoje, contra aqueles que compartilham da vida de Jesus. Quantos compartilham da vida de Jesus? Você compartilha, você tem sido um ramo? Meu Deus, só meia dúzia de raminho aqui, que árvore seca é essa? Vem cá, quantos são ramos aqui que compartilham a vida de Jesus? Graças a Deus, agora está florido esse negócio. Quem compartilha da vida de Jesus, está aqui. O modo como o mundo, o sistema desse mundo vai agir contra nós. Com ódio, com perseguição e até com morte. Só que Jesus não está dizendo isso para aquele dia. Ele diz, vem hora, e vai chegar. Jesus está falando, não é amanhã não, é daqui a pouco. Sabe quando aconteceu isso? Atos capítulo 4. Atos 4. Irmãos, eu tenho uma coisa que eu nunca gostei, foi de ler. Mas quando me converti, precisei aprender a gostar de ler. Por isso eu quero dar uma dica para os irmãos. Quantos gostam de uma dica boa? Se você puder receber essa palavra de conselho, leia o texto. Leia de novo. Quando você pensar que já leu, leia novamente. Quando você começar a ler o texto novamente, depois da 3ª vez, você vai perceber que o texto fala mais do que aquilo que você leu. Então leia de novo. Quando você lê pela 5ª vez, o Espírito Santo vai começar a te revelar as entrelinhas. Depois que ele te revelar as entrelinhas, continue lendo. Depois peça a ele, Senhor, agora eu quero entender o que o Senhor quer me falar. Leia o texto, releia o texto e leia quantas vezes mais o texto, até que o Espírito Santo te revele as entrelinhas do texto. Aí você vai entender o que ele quer dizer através do texto. Então, ele está dizendo,
chegará a hora, talvez não naquele momento, mas em algum momento, e o momento chegou. Atos 4. O que diz? Do sistema religioso, dos fariseus, daqueles que estavam ali querendo impedir os ramos de frutificarem, impedir dos amigos obedecerem, eles prenderam. Falava a eles ainda, eles quem? Deu para entender o texto? Pastor, capítulo 4, como é que eu vou entender o capítulo 4? Entenda no seu contexto. Falava a eles ainda, eles quem? Pedro e aonde? Em que lugar? No templo, porque capítulo 4 é a continuidade do capítulo 3. Falava a eles ainda ao povo lá no discurso do templo, quando sobrevieram quem? Os sacerdotes, o capitão do templo. Eles estavam onde? Eles estavam no templo, eles estavam orando no templo, eles estavam curando no templo, eles estavam pregando no templo, e vieram os saduceus, os sacerdotes, o capitão, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem, serem ramos em Jesus, a ressurreição dentre os mortos. O que aconteceu, irmãos? Leia comigo. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de Atos 7, 54 ao 60. Atos 7. Estevão, ouvindo eles isto que? De quem Lucas está falando? De Estevão. Está falando de quê? Que Estevão está pregando a mensagem mais cristocêntrica do Novo Testamento. Estevão está pregando a mensagem mais completa sobre Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele começa no patriarca Abraão e termina na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus, dizendo: vocês crucificaram a Cristo. Aí, ouvindo eles, o que? A mensagem dura de Estevão, o que eles fizeram? Leia comigo, por favor. Enfureciam-se no seu e ficavam como animais, rilhavam os dentes contra ele. Mas o que? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando ele fora da cidade, e fizeram o quê? O apedrejaram. Leia comigo ainda, vá. Onde nós estamos? Verso 59 ainda? E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se, clamou em alta voz: Senhor, não imputes este pecado. Com essas palavras, verso final diz: e Saulo consentia com tudo isso. Quer mais um texto? Atos 12. A morte a fio de espada de Tiago. Diz o texto, verso 1 e 2: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os fazer carinho, para passar uma noite num hotel 5 estrelas. Passou uma noitezinha aqui, né? Apesar do que tem algumas cadeias no Brasil que parecem 5 estrelas, mas deixa isso para lá que isso é outra coisa. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. O que Jesus havia falado aos seus discípulos que seria a reação dos religiosos para os discípulos? Diga comigo: ódio. Diga comigo: ódio. Perseguição.
e morte. Atos 4, certo? Atos 7, maltrato e morte. E Atos 12, maus tratos e morte. Os 3 elementos que norteavam o coração dos religiosos aconteceu aqui, 4, 7 e 12. E fora outros relatos bíblicos que a gente tem em Atos dos Apóstolos. As últimas revelações, irmãos, de Jesus aos discípulos gerou neles tristeza profunda. Profunda tristeza. Fato é que a revelação de Jesus produziu tristeza no coração dos discípulos. E ninguém consegue servir a Deus na totalidade com tristeza na sua alma. Naquele momento, Jesus relata para eles tudo o que viria a acontecer com eles. E a tristeza toma conta do coração deles. Você acha que com tristeza você consegue cantar o Salmo 100? Você consegue? Dizer para você mesmo, celebrai com júbilo ao Senhor. Tem gente que entra na igreja tão alegre que parece que ele quer subir pelos bancos e dizer para todo mundo, eu estou feliz. Mas tem gente que quer vir por debaixo dos bancos porque estão tristes. Os discípulos estavam assim. Os discípulos estavam tão tristes que no coração deles a tristeza era tamanha que Jesus percebe. Lá no Getsêmani, lembra do Getsêmani? Quando Jesus sobe para orar? Quando Jesus sobe para orar, algo domina a vida dos discípulos. O que foi? O sono. O sono, por quê? Porque Jesus estava lá orando, mas uma oração dizendo assim, Senhor, Tu vai mudar a minha vida, Tu vai me dar um carro zero. Não, Jesus estava orando tanto, que os poros dele suavam sangue de agonia. Você acha que os discípulos estavam lá embaixo fazendo o quê? Chorando? E estavam dormindo por causa da tristeza. Pessoas tristes geralmente querem ficar sozinhas e escolhem sempre um cantinho para dormir, né? É o sono da tristeza, é o sono da dor. Ninguém consegue servir a Deus na totalidade com a alma triste. Ninguém. Ninguém consegue celebrar a Deus com alegria, com tristeza na alma. Nós vamos ver o que Jesus fez para mexer nessa engrenagem que relaciona amor e serviço. O que Jesus fez para mexer nessa engrenagem chamada alegria? Alegria de servir ao Senhor, que é mexendo com amor e com serviço, que move toda a vida espiritual da gente. Porque sem alegria, sem amor, olha para mim, não tem serviço na casa de Deus. Tem até porque às vezes a gente é meio religioso e quer fazer as coisas para inglês ver. Mas quando na verdade, na totalidade aqui, expressando em amor, expressando em alegria, ninguém consegue. Como profissional, como religioso até faz. Mas com alma e espírito voluntário, não consegue. Vamos ver o que Jesus fez para explicá-los e motivá-los a continuarem servindo a Ele, não abandonando a fé. Versículo 1 ainda. Jesus, ele mostra que não havia motivo para temer as perseguições. O que ele diz? Digo-vos essas coisas para que não vos escandalizeis. A primeira coisa que Jesus faz, olhe para mim rapidamente. Lembro que eu falei com vocês, que Jesus sempre tinha que dar uma explicação depois de uma revelação aos discípulos, como foi no capítulo 14, como foi agora no capítulo 15, para quê? Para que eles pudessem ser motivados a fazer o quê? A dar continuidade na vida deles, em face da tristeza que estava no coração deles. O que Jesus faz? Não tenham medo das perseguições, das lutas. Diga comigo, eu não temerei. Está fraco demais, parece que está com medo. Diga, eu não temerei, porque eu sei em quem eu tenho crido. Diga glória a Deus. Jesus ignorou a tristeza deles? Diga comigo, não ignorou.
Não ignorou. Jesus sabia que os discípulos eram homens com problemas reais, porque eram homens reais. Jesus sabia que eles eram homens reais vivendo problemas reais. Ele não ignora a luta do Jonatas, ele não ignora a luta do pastor Arlindo, ele não ignora a minha luta, ele não ignora a luta do irmão que está lá no último banco. Sabe por quê? Ele não ignora a nossa tristeza, que às vezes permeia o nosso coração e nos faz falar assim: hoje ninguém me leva para a igreja, porque hoje eu fico em casa. Hoje eu não quero cantar, não quero apertar a mão de ninguém, bota a mão no bolso e canta assim. Hoje eu não quero falar com ninguém. Aí vem o Espírito de Deus, enche o teu coração, você tira a mão, primeiro tira uma mão do bolso, depois levanta aqui. Daqui a pouco você tira a outra mão do bolso, começa a levantar as duas mãos. Daqui a pouco vem um do teu lado, aperta a tua mão, vem cá. Dá logo um abração nele, sabe por quê? Porque o que move um crente é a presença do Espírito Santo na igreja. E eu vou te falar um negócio, na igreja não, dentro de você, porque o Espírito Santo não está aqui naquela sala guardado, escondido, ele também não está ali dentro guardado, escondido, ele não está pelos cantos da igreja, ele está em você, habita em você e age por meio da tua vida. É Ele que habita no nosso coração, que nos motiva e que nos dá alegria para não temermos as perseguições. Por quê? Porque Ele nos garante que estaria conosco até o fim dos séculos, por todos os dias. Por todos os dias, irmãos. Ele não ignorou a tristeza dos seus discípulos. O que Jesus quis dizer, irmãos, para eles é que não deviam abandonar a caminhada. Eles não deveriam abandonar a fé em virtude das perseguições. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo na Ásia, ele sente um medo sobre-humano, porque até Paulo, com toda a capacidade, com todo o pedigree que tinha, ele tinha medo, ele tinha preocupações. O medo da morte bateu lá na antessala da casa de Paulo e disse a ele: possivelmente eu chego aí. Olha a carinha da morte aqui. Olha o que diz o verso 8 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 diz: porque não queremos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de, leia comigo por favor, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos. Deus não ignora a sua tristeza, Ele só não quer que você abrace ela e abandone a fé. Ele entende até, e como entendeu a tristeza dos discípulos, dormindo. O que Ele não quer é que você continue dormindo. Ele até entende que você às vezes dá um de descrente, como Tomé, mas Ele não quer que você permaneça descrente. Foi o que aqueles discípulos receberam de Jesus: tenho-vos dito essas coisas, para que você não, escandalizar aqui, quer dizer não tropeçar. Escandalizar aqui, o termo original quer dizer, eu falo isso para vocês, para que vocês não tropecem, não se escandalizem, não tropecem, não abandonem, não caiam. A preocupação de Jesus era não abandoná-lo, não recuar, não cair, não abandonar a fé. Quer ver outro texto? Passe a sua Bíblia lá em capítulo 4 de 2 Coríntios. Eu vou me dirigir ao final rapidamente para a gente orar. Capítulo 4, verso 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Verso 8, 9, leia comigo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 10,
levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para quê? Para que também em sua vida manifeste em nosso corpo. Além de encorajá-los, além de dizer para eles: não temam os perseguidores, Jesus explica por que não deve temê-lo. E o texto vai nos mostrar por que Jesus estava dizendo para eles: não tenham medo deles. Versículo 2 e 3, diz assim: eles vos expulsarão das sinagogas, vos matarão, e julgará que isso é culto a mim. Estão dizendo aí que fazendo isso, eles estão cultuando a mim. Mas eles fazem isso por quê? Verso 3, isto farão por quê? Porque não conhecem o Pai, e nem a mim. Jesus está dizendo: os religiosos que não conhecem ao Pai e não conhecem a minha missão, vão perseguir quem anda comigo. Entenderam? Sabe quem fez isso em Atos dos Apóstolos? Saulo de Tarso. Capítulo 8, último versículo, o que nós lemos? E Saulo consentia com a morte de Estevão. Saulo era um PhD na lei de Deus, mas não conhecia nada de Jesus. Dizia cultuar a Deus e tributar a Deus honra quando matava a igreja e perseguia a igreja de Cristo, mas não conhecia Deus. Sabe quando ele veio conhecer a Deus? Quando ele caiu do cavalo, ele viu Jesus Cristo. Sabe por que Jesus disse aos discípulos para não temer? Sabe por que ele disse para a gente não temer as perseguições que possamos viver? Porque as pessoas que fazem isso não conhecem a Deus, e quem nos garante vida é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Você pode levantar a sua mão e diga: graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Eu vou finalizar. Afirmativa de Jesus para que eles não temessem, porque os perseguidores não conheciam a Ele, eram religiosos. Se deu, irmãos, porque Ele não substitui a aflição. Deus falou muito ao meu coração quando eu escrevi isso. Eu precisei escrever a caneta hoje. Há uns garranchos aqui que só eu entendo, parece língua estranha. Porque se fosse para digitar, eu precisaria de no mínimo umas 6 horas para digitar essas 2 folhas que estão aqui. Sou horrível para isso. Preciso de no mínimo 3 dias para preparar uma mensagem. Minha esposa está ali que não deixa eu mentir. Eu entro no escritório de manhã e só saio à noite. E mesmo assim, quando alguém bate na porta para me oferecer um café ou para me chamar para almoçar, não tem a facilidade que alguns têm de preparar uma mensagem em 10 minutos. Em 10 minutos eu preparo uma mensagem para culto fúnebre, e mesmo assim eu já saio de casa pensando nela dentro do carro. Senhor, o que eu devo falar? O que eu vou falar? Senhor, eu não sei onde está aquele versículo. Eu sou assim, não sei você. E não pense você que isso é mentira, porque é verdade. É assim que a minha vida acontece dia a dia na minha vida. E ninguém consegue ficar perto de mim, não me chamar de chato dia de sábado e domingo com a minha família, porque é difícil. Conviver comigo sábado e domingo antes do culto é a coisa pior que tem. Passear comigo é andar do lado de alguém que só vive assim, ó, com o olho arregalado, tenso. Alguém está falando comigo, eu estou pensando no que falar no domingo. Tem que ter um papel e uma caneta no meu carro ou perto de mim, porque de vez em quando eu paro, espera aí rapidinho. Aí minha filha, já vai ele. Aí escrevo alguma coisa. Aí boto no bolso. Aí quando chega em casa, é como um quebra-cabeça. Eu vou pegando os papéis, vou colocando do lado do outro. Isso aqui o Espírito Santo me deu no carro, isso aqui. Aí eu leio o texto, releio o texto, leio o texto 50 vezes, depois eu escrevo e tento trazer alguma coisa para os irmãos entenderem. Meus irmãos, Ele não substitui as nossas aflições. Diga comigo: Jesus não substitui as minhas aflições. Diga comigo: Ele as usa. Ele usa as aflições para o meu bem e para a glória de Deus. Então, vai se acostumando com ela, porque Deus só está usando esse momento difícil que você está vivendo. Sabe para quê? Para o seu bem, para que no final Deus seja glorificado. Santinha, é no final, Santinha.
O jogo só acaba quando termina. É verdade. O jogo não acaba no início, o jogo só acaba no fim. Então, dá glória. Vai dando glória. Em que a vitória dá glória. Esse corinho de fogo é antigo. Quem dá glória recebe vitória. O anjo desce lá da glória, trazendo a sua vitória. Olha, homem de Deus, dá glória. Quem dá glória recebe vitória. O anjo desce lá da glória, trazendo a sua vitória. Olha, mulher de Deus, dá glória. Tá tudo gosta de um. Eita, meu Pai eterno. Eu preciso terminar, irmãos. Segunda coisa que Jesus fez para motivá-los foi mostrar que o Espírito Santo agora não só agiria lá dizendo para eles não temam, mas testemunharia por eles. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Os seus algozes, os que vos perseguem, não estarão de frente com vocês, mas com o meu Espírito. Olha o versículo 7. 8, para a gente finalizar realmente agora. Jesus está dizendo para eles: o meu Espírito testemunhará por meio de vocês. O meu Espírito, a missão do Consolador, é fazer com que eles entendessem que eles não estariam sozinhos para testemunhar. É o Espírito Santo que estaria com eles para testemunhar. Diz o verso 8: quando ele vier, o que diz o texto? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, Jesus já tinha dito isso. Da justiça, porque eu vou para o Pai, ele também já tinha dito isso. E não vereis mais, verso 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus está dizendo para eles: não precisam ter medo, porque eles não me conhecem. E quando vocês se depararem diante deles, o meu Espírito vai convencê-los do pecado deles, da justiça de Deus que sou eu, e do juízo vindouro, que quando Jesus vier, os religiosos não herdarão o reino dos céus. Não herdarão, só os crentes. Só os crentes. Só crente vai herdar o reino do céu. Incrédulo está fora, religioso está fora. Quem persegue crente está fora também. E por fim, ele mostra agora que o Espírito Santo seria o novo mestre deles e o guia da paz. Versículo 33, quando nós lemos: estas coisas vos disse, para que em mim tenhas paz. Agora ele não age só a favor deles, convencendo, ele age no coração deles. Eu queria